Rádio Bandeirantes, São Paulo do Brasil. Bandeirantes acontece na Central Técnica Marcelo Mamone e Rafael Pellegrini. Imagens, Alexandre Marques. Produção e coordenação, Gustavo Silva. Apresentação e comando, Danilo Gobato. Você nos acompanha em FM 90.9, na faixa estendida 86.3, em todo o Brasil, na rede Bandeirantes de Rádio e no mundo inteiro, no aplicativo Bandplay, no site da Bandeirantes no Facebook e também no YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial. Como é que vai, Danilo? Boa tarde, como é que está? Muito boa tarde, Zaidan. Boa tarde, o amigo ligado aqui, o nosso ouvinte no Bandeirantes Acontece, o ouvinte que não nos deixa, preparando a ceia, preparando, né, as festividades aí para hoje à noite, não é? E ouvindo aqui a Rádio Bandeirantes desde cedo, já contando pra gente, dividindo aqui, não é? O que vai ser servido logo mais na ceia de Natal em família, várias mensagens aqui que já no nosso WhatsApp, no nosso YouTube também. Por aqui tudo bem? E aí, Manuel, Zaidan, tudo bem? E aí, Danilo? Boa tarde para você, boa tarde para o Gustavo, para toda a equipe aí, Mamone, Pellegrini, também o Alexandre Marques. Um ótimo trabalho para todos. E aí, Gustavo, você tá bem? Boa tarde. Oi, Manuel. Grande Manuel. Danilo, Gustavo também tá aqui querendo te dar um boa tarde. Diga lá, Gustavo, tá aberto o seu microfone. Olá, todo mundo. Aê. Boa tarde, Danilo, Manuel, Zaidan, todo mundo que tá aqui ouvindo a Rádio Bandeirantes nessa véspera de Natal, né? É isso aí, dia 24 de dezembro. O ano passou voando, já chegamos 24 de dezembro e hoje é o dia, não é, Zaidan? Que as famílias, na maioria dos casos, não é, se preparam mesmo para receber aí a noite de Natal, estarem juntas, confraternizando, celebrando, não importa, claro, a data de Natal, o dia de Natal é uma data religiosa, não é, Zaidan? Mas para quem não segue, para quem não tem, não essa religião, não é? Não segue a religião católica, não é? Pode fazer também desse momento um momento de celebração, de união, de comemoração, um motivo para estar junto dos seus, né? Para celebrar aí junto, reencontrar. Muitos familiares, né, moram em cidades diferentes, em estados, às vezes até outros países e aproveitam agora o final do ano para estarem juntas, não é? Você gosta do Natal, Zaidan? Então, Danilo, eu até tô pensando amanhã no nosso comentário aí, porque é interessante, a Bíblia não diz o dia, a data em que nasceu Jesus Cristo, né? Então você tem, inclusive, o que se sabe é que ele viveu na Terra 33 anos e meio, que morreu na Páscoa judaica, né? Isso é mais do que bem relatado na Bíblia, mas a data em que nasceu não. Então você tem historiadores que indicam provavelmente primeiro semestre e não dezembro. Dezembro foi uma decisão tomada já quando havia uma denominação no cristianismo, que era o catolicismo, e o catolicismo, dentro do catolicismo, eles tomaram uma data que era pagã, né, por causa do solstício, no inverno do hemisfério norte, e exatamente para usar aquela data que era naturalmente festiva, havia uma tradição de festa naquele momento, de associá-la ao nascimento do Salvador, né? Mas a Bíblia não diz, e não diz porque não havia importância nenhuma em dizer a data de nascimento, mas há uma série de estudos que mostram que não foi em dezembro, talvez tenha sido em abril, há algumas dúvidas sobre isso, mas, repito, se a Bíblia não diz é porque não havia realmente importância em dizer qual foi o momento do ano, né, o mês do ano. Havia os meses em hebraico, né, e também no calendário romano, né, mas era inverno. Mas não há dúvida que isso acabou se tornando uma tradição que é levada em consideração, inclusive em países de minoria cristã. E nós tivemos até um incidente sério com um ataque que foi feito por alguns radicais, provocadores. Eles queimaram uma árvore de Natal na Síria. E houve uma explosão de protestos
dos cristãos. E na Síria você tem maronitas, você tem os ortodoxos, você tem católicos, além dos protestantes, obviamente. Mas houve uma manifestação gigantesca em várias cidades. O governo sírio disse que não tem nada a ver com esses radicais, inclusive disse que iria prendê-los. Há até informações, embora ainda desencontradas, de que alguns já foram detidos. E segundo o governo sírio, são radicais estrangeiros que estavam em território sírio e fizeram essa provocação aos cristãos da Síria, queimando ali uma árvore de Natal. O Zaidan, é interessante também, né? Aproveitar, né, que a gente está falando sobre isso, é interessante acompanhar, não é, hoje, não é, como o Natal ele acabou se ressignificando também, não é? Porque hoje é uma data comercial muito forte, tem um peso comercial muito forte, não é? Evidente que tem ali os traços religiosos ainda, mas a gente vê o impacto no comércio, no supermercado, muito em torno disso, né? No calendário comercial, Natal é fundamental, não é? Então, imagina, lá atrás de uma tradição, né, que o próprio cristianismo também já havia se ressignificado lá atrás, hoje, nos tempos modernos, no mundo atual, também tem um outro significado. Então é interessante ver também a evolução dessa data ao longo do tempo. E fora outras religiões, né? Os muçulmanos, os judeus, os budistas, eles não comemoram o Natal dentro dessas religiões que eu citei, né? Mas é claro que inseridos, né, na sua maioria, por uma população seja católica ou evangélica, ou seja, dentro do cristianismo, é impossível também que essas religiões não consigam absorver um pouco do impacto que tem essa data no calendário. Não tem como fugir, né, desse tempo natalino e acabam ali sentindo os efeitos positivos que tem a data, como eu disse, seja no comércio, enfim. Então é interessante ver também essa cronologia, né, Zaidan? E essas curiosidades de ver como o Natal foi se tendo um significado diferente ao longo do tempo, não? Não há dúvida, perfeito, Danilo. É claro, repito, que essa é uma data que foi convencionada, né, que foi estabelecida, decretada, já dentro do catolicismo. E olha que, para se ter uma ideia, aquela fusão que começa entre o cristianismo e Roma, e uma institucionalização do cristianismo, inclusive passa a ser a religião do imperador, né, do imperador romano. Isso vai acontecer no 3º século, se desenvolve no 4º século, e é depois disso, bem depois disso, que há, já com o nome, porque católico significa universal, né? Com o nome de Igreja Católica, com uma autoridade central, embora sempre houvesse ali a Igreja à margem dessa institucionalização, completamente à margem, e que não seguia essas institucionalizações, inclusive a absorção de elementos do paganismo romano e, portanto, grego, porque Roma foi muito aculturada pela Grécia, a absorção por esse cristianismo institucional, que obviamente não atingiu o verdadeiro cristianismo, que nunca se contaminou, né, com essa paganização. Mas o Natal, ao longo do tempo, além de ter virado uma data muito comercial e com outros símbolos, né, a figura do Noel, etc., você tem muitos elementos que nada tem a ver com o cristianismo, absolutamente nada, né? Mas virou uma festa mundial, uma data que é considerada mundialmente, mesmo onde não há comemoração. Você pega um exemplo banal aqui, o futebol. Hoje teve jogo em países de maioria muçulmana, amanhã haverá, e exatamente por isso, porque inclusive para eles o dia da semana que é sagrado é a sexta-feira, para os muçulmanos, para os judeus é o sábado, para os cristãos é o domingo, é o dia dedicado ao Senhor. Mas mesmo assim, você tem toda a razão. Há um impacto mundial. Até porque, você pega Israel. Israel, claro, você tem a população judaica, mas você tem muitos cristãos e também muitos judeus que saíram de países majoritariamente cristãos, né? Ou nominalmente majoritariamente cristãos, principalmente nos Estados Unidos. Os judeus que são fortíssimos em Nova York, né? Há
a bairros judeus, a setores de comércio quase integralmente de judeus, etc. Mas eles vivem essa data. É uma data diferente, especial, as pessoas compram mais, há todo o clima de final de ano, de parada das atividades. Então não há dúvida que mesmo onde o cristianismo não é majoritário, a data tornou-se importante. Você tem toda a razão. É uma data de impacto global, né? Ô, Zaidan,